Olá, pessoal. Aqui, professor Ciel Tavares. Nós iremos trabalhar Geografia do Maranhão para o concurso do Instituto Federal 2025. Lembrando que o edital, ele traz Geografia do Maranhão semelhante para o ensino superior e para o ensino médio técnico, né? Para os cargos de técnico, tá, e como está lá no edital. Esse edital, ele não traz o comum dos concursos. Por exemplo, aqui eu observei a ausência de, ele não pede, o edital não pede, conhecimentos naturais de geografia do Maranhão, como, por exemplo, clima, vegetação, geologia, relevo, coisas que normalmente caem nos concursos. No entanto, para que eu fale de economia, para que eu fale de IDH, coisas do tipo, é preciso que eu faça essa leitura, mesmo que superficial. Tá? Então, eu vou iniciar aqui, como todo conteúdo de geografia que se trabalha, com a localização espacial do estado do Maranhão e algumas características. À medida que for avançando o conteúdo, aí nós iremos trabalhar o edital como está lá, né? Seguindo o roteiro do edital. Bom, então o primeiro item é a localização espacial. Bom, gente, observando no mapa, nós podemos ver que o estado do Maranhão, ele é um estado de transição. O que é transição? Ele está entre o Nordeste seco ou semiárido e a Amazônia úmida, certo? Então, o Maranhão é o estado do Nordeste que menos parece com o Nordeste, né? Quem viaja frequentemente, quem viaja para o Nordeste ou quem viaja para o Norte, sabe que o Maranhão ele não tem características totalmente nordestinas, né? Por questão de classificação política e tal, ele acaba aparecendo como estado do Nordeste, certo? Esse mapa aqui destaca o Maranhão para o mundo por causa de quê? Porque o Maranhão possui o complexo portuário, que eu vou falar na parte de economia, que é o complexo portuário do Itaqui, né? Que dá muita visibilidade ao Maranhão a nível de mundo, certo? Pois bem, então, o Maranhão ele está da seguinte forma, vamos entender. Existem duas classificações, ou vamos falar de localização, né? A nível de Brasil, o Maranhão, observem aí, ele está localizado na macro-região Nordeste. O que é isso? O IBGE, criado em 1938, ele foi criado com um objetivo bem simples. Recensear a população, ou seja, contar a população a cada 10 anos, é o famoso censo demográfico, e oficializar os mapas escolares, que é esse que a gente usa em sala de aula, os mapas oficiais, sobretudo os mapas de fronteira, certo? Então, com o tempo, o Brasil que nós conhecemos hoje é um Brasil bem diferente do que foi lá no passado, né? Por exemplo, neste mapa aqui, nós conseguimos ver a classificação macro-regional do Brasil, ou seja, a classificação atual é chamada de macro porque tem 5 grandes regiões. Nem sempre foi assim, né? No passado nós tínhamos mais regiões com uma configuração diferente. Mas vamos trabalhar com essa que é a atual, certo? Pois bem. Então, aqui, o Maranhão faz fronteira com os seguintes estados. Do lado leste, ou seja, do lado direito, com o estado do Piauí, e tem uma separação natural, uma fronteira natural, que é o rio Parnaíba. Do lado oeste, nós temos o estado do Pará, onde é uma separação natural por uma serra, chamada Serra do Gurupi, depois eu mostro nos mapas seguintes, e o rio Gurupi. Do lado sudoeste, ou seja, nessa pontinha aí próximo desse TO, né, aqui, observe o mapa, tá o mouse, o Maranhão separa do estado do Tocantins por 2 rios, importante lembrar, né? Rio Tocantins, Rio Manuel Alves Grande e a Chapada das Mangabeiras. Essas questões eu estou citando porque comumente elas aparecem em concurso. Apesar do edital não estar exigindo aqui, mas se aparecer lá, vocês obviamente não vão errar, né? Então, e ao norte nós temos o litoral do Maranhão, sendo o segundo maior do Brasil, com 640 quilômetros. Essa é uma observação interessante. Quem é o maior litoral do Brasil, professor? O estado da Bahia,
com 1.050 quilômetros de extensão, certo? Então, o segundo maior litoral do Maranhão é o estado do... o segundo maior litoral do Brasil é o estado do Maranhão. E é importante citar isso porque eu vou falar de fisiografia do Maranhão e vocês vão perceber que o Maranhão ele tem um estado muito complexo e precisa ser estudado com cuidado, certo? Vamos lá. Ó, nesse slide agora, nós temos os maiores estados do Brasil, maiores em extensão, né? Então, nós temos os 9 maiores. O Maranhão é o 8º maior estado do Brasil, com 332 mil quilômetros quadrados, e o segundo maior do Nordeste, atrás apenas da Bahia. Tá? Então, do ponto de vista de território, o Maranhão é um estado muito grande. Né? Nós temos um território similar ao território da Alemanha, então é um território razoável. Né? E as potencialidades que o Maranhão tem, né, de clima, de vegetação, de relevo, de solo, isso possibilitaria, se não levar em consideração a questão política, o Maranhão ser um estado extremamente rico. Né? Como eu falei, o Maranhão é o estado menos nordestino, né? Considerando que o Nordeste é uma região muito afetada pela estiagem, pela falta de água de superfície, então, por esse critério, o Maranhão não era para ser um estado pobre. Nós temos um potencial muito grande, né? Pois bem, aí, gente, vem a primeira classificação. Nessa classificação aqui, que é chamada de divisão macro-regional, o Maranhão aparece como estado pertencente à região Nordeste, certo? Observe o detalhe. Divisão política administrativa do IBGE. Por que política administrativa? Essa divisão ela é chamada de política porque, eventualmente, podem ser criados novos estados, né, por questões políticas, então esse mapa ele pode mudar. Certo? No ano de 1988, por exemplo, foi criado o último estado do Brasil, o estado mais novo, que é o estado do Tocantins, certo? Por meio de um decreto presidencial, na época, o nosso querido presidente José Sarney, maranhense, ele criou o estado do Tocantins por decreto. Hoje, o interessado no estado precisa elaborar o projeto, mandar para o Senado vai avaliar se é viável, depois isso passa por um plebiscito e tal. Então, hoje é mais difícil, mas na época, o estado do Tocantins foi criado por decreto, certo? Então, o IBGE vai lá e faz um novo mapa, sempre que for criado um novo estado, por isso o termo político, certo? E por que administrativo? Porque é a partir das informações coletadas pelo IBGE é que sabemos a quantidade de população de cada estado. O governo, por exemplo, o governo envia verbas para os estados proporcionalmente à população. Certo? Então, observem aí, nós temos o mapa. Do lado esquerdo aqui, nós temos o estado do Amazonas, o estado enorme, e aqui mais para o sudeste eu tenho o estado de São Paulo. Né? O estado do Amazonas tem aproximadamente 6 milhões de habitantes, é um estado com uma população relativamente pequena, e o estado de São Paulo tem 54 milhões de habitantes. 54 milhões. Então, para onde que o governo manda mais recursos? Para o estado de São Paulo, né? Com qual informação o governo se apoia para enviar esse recurso? Com as informações do IBGE, certo? Então, o IBGE conta a população, faz esse monitoramento, e a partir dessa informação é que se sabe onde tem necessidade de fazer mais creches, mais escolas, contratar mais segurança pública. Então, essas informações são úteis para o governo federal, enviar mais recursos, obviamente cobrar mais imposto também, e por aí vai, né? Então, o termo é política administrativa, porque este mapa ele é um mapa mutável, à medida que forem criados novos estados, né? Ou forem extintos, por exemplo, o estado da Guanabara foi extinto lá na década de 50, né? Existia um estado chamado Guanabara e ele foi extinto, certo? Então, nesta classificação aqui, que é levada em consideração características políticas e administrativas, o Maranhão é o estado do Nordeste, ou seja, o Maranhão é o estado nordestino, ok? No entanto, nós temos uma outra classificação, né? Essa classificação, ela aparece nos livros, ela é comumente citada quando se fala de regionalismo, né? Quando se fala de projetos de desenvolvimento regional, tal. Inclusive, o governo militar, na época, criou os bancos regionais, as superintendências, a SUDEN, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDESE, Superintendência de Desenvolvimento do Sudeste, e outros, né? Bom, a partir daí cria-se o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Banco do Sul, e por aí vai, né? Bom, esse mapa que está aí, ele foi pensado
por um geógrafo chamado Pedro Pinchas, na década de 60, né? E ele dividiu o Brasil em 3 pedaços. Observem que aí, neste mapa, eu mostro 3 regiões, né? Região amazônica, estão vendo aí, destacada de verde. Região nordeste, destacada de amarelo. E região centro-sul. Nesta classificação, vocês vão observar, olhem atentamente para o mapa, que o Maranhão, por exemplo, ele aparece exatamente como? Ele aparece em 2 regiões. Ele aparece no Nordeste e aparece também na região amazônica, certo? Mas como? Como que agora o Maranhão faz parte de 2 regiões? Porque, como o título lá do mapa está falando, ó, divisão geoeconômica, ou seja, qual é o critério usado aqui? Primeiro, fatores geográficos, clima, vegetação. E depois, fatores econômicos, certo? Então, nessa classificação, não é levado em consideração critérios políticos. Por quê? Porque o clima não muda, a vegetação também não muda, né? A não ser questões climáticas que levam aí milhares de anos para acontecer, né? Não é o caso de um estado que pode ser criado repentinamente, né? Então, por exemplo, nessa classificação, o estado de Minas Gerais aqui, olha, observe, ó, faz parte do Centro-Sul e também do Nordeste, certo? O estado do Mato Grosso, por exemplo, observe, ó, faz parte do Centro-Sul e também da Amazônia, certo? Então, o que o geógrafo quis fazer aqui? Quis mostrar que existe uma transição de vegetação e de clima e que isso interfere na economia dessas regiões, certo? Vamos fazer um negócio mais prático. O Maranhão, metade do estado do Maranhão tem características de Nordeste, ou seja, a parte onde eu estou aqui em Codó é chamada de região leste do estado. Então, quem viaja sabe, nós temos vegetação de cerrado, nós temos mata dos cocais, nós temos atividades econômicas ligadas, por exemplo, à caprinocultura, à ovinocultura, extração de madeira para a produção de lenha, porque eu estou no cerrado. Então, as atividades que estão nessa porção do estado são parecidas com o Nordeste. E aí eu tenho nessa região o Banco do Nordeste, especialmente financiando esses empreendimentos, certo? Ah, professor, mas em Caxias tem os 2 bancos, tem o Banco da Amazônia, porque o estado do Maranhão está de transição, certo? Mas, por exemplo, se vocês forem a Teresina, Teresina não tem Banco da Amazônia, porque o Piauí não faz parte da Amazônia, o Maranhão faz. Compreenderam? A parte do Maranhão que faz fronteira com, está aí destacada de verde, né? É metade do estado. Essa parte do Maranhão, ela tem características de Amazônia. O que é isso? É mais úmida quando eu falo, gente, que chove mais durante o ano, certo? Não é que chove todo dia, mas chove mais, tem mais meses de chuva. A vegetação predominante é a floresta amazônica. As atividades econômicas são voltadas para os projetos amazônicos, como, por exemplo, existem muitos projetos de mineração, existem enormes projetos de pecuária, notadamente pecuária bovina, certo? Mais recentemente, está diminuindo, mas era muito intenso a extração de madeira, certo? Então, a região destacada de verde aí, ela é chamada de região amazônica, porque há o predomínio de clima amazônico, da grande floresta amazônica, consequentemente, as atividades econômicas aí são atividades para a região amazônica. Portanto, a região que está de verde, há um predomínio de quê? Do Banco da Amazônia como grande financiador destes projetos. Compreenderam? Então, nesta classificação chamada de geoeconômica, o Maranhão faz parte de 2 regiões, a Amazônia e o Nordeste. Certinho? Vamos lá. Essa outra classificação, gente, também aparece nos livros, né? Os livros de geografia, especialmente do 7º ano, né? Que corresponde à 6ª série. E aí eu tenho uma classificação bem regional, mesmo bem nordestino, né? Essa classificação, gente, ela é exclusiva do Nordeste, certo? Não existe uma outra nos outros livros, das outras regiões, né? Perdão. Bom, aqui eu tenho, gente, o Nordeste dividido em 4 pedaços, né? Ah, professor, é muita coisa. O Maranhão é um estado de transição, então tem muita coisa para ser visto. Mas até tem a parte que nos interessa aqui, que é a parte de meio norte, certo? Bom, destacado de verde,
eu tenho a região chamada de meio norte. O que é o meio norte? É justamente a porção do Nordeste tem muitas ou algumas características de Amazônia, certo? Então tem o quê? Todo o estado do Maranhão e mais uma porção do estado do Piauí. Então aqui nós temos Cerrado, Amazônia, lá em cima, né? Lá em cima onde? Lá no litoral, no litoral aqui em cima, né? Nós temos porção de mangues, né? Depois a gente fala dos mangues. Nós temos praia misturada com mangue e tal. Então, isso é muito características aí indo para o norte, certo? Diferente do restante do Nordeste, que você tem o predomínio de praias, certo? Isso que está destacado aqui, com essa cor um pouco mais alaranjada, nós temos aqui o sertão, que é a porção mais seca do Nordeste, né? Que é a porção mais sofrível, vamos dizer, do ponto de vista climático, né? Que é aquela região que necessita muito de água canalizada, sobretudo da transposição do São Francisco, né? Que os projetos agropecuários não dependem muito da ajuda do governo, porque as chuvas são escassas e tal, precisa muito da construção de açudes e tal, né? Aí o número 3 eu tenho o Agreste, que é uma faixa de transição entre o sertão semiárido e a zona da mata úmida, lembrando que a zona da mata é uma faixa litorânea, bastante úmida, que se assemelha, inclusive, à Amazônia, né? E eu tenho aqui destacado como número 4 a zona da mata, notadamente a zona da mata é o primeiro bioma brasileiro, que aí é chamada de zona da mata, mas o bioma é a Mata Atlântica, que foi explorada economicamente pelos portugueses lá no princípio, né, quando se começou a produzir cana, certo? Então, aqui nós temos as 4 divisões do Nordeste, mas especialmente o meio norte, que é onde se enquadra o Maranhão e o Piauí. Certinho? Bom, aí, gente, vamos falar agora de Maranhão, né? O Maranhão, ele tem 217 municípios, né? A última criação de município foi na década de 90, né? O Maranhão, ele tem surto de criação de municípios. Historicamente, os nossos municípios são criados por decreto, né? Nós temos, por exemplo, na década de 90, a ex-governadora Rosiana Sarney, no período de 2 anos, 93, 94, ela criou 81 municípios por decreto. Ela urbanizou artificialmente o Estado, né? O Estado do Maranhão tinha, né? Ainda tem, mas na época muito mais, 60% da população morando na cidade. Era o estado mais rural do Brasil. Então, ela vai lá numa canetada e cria 81 municípios, transformando o Maranhão em um estado urbanizado, só que artificialmente, né? Bom, o Maranhão possui 217 municípios, como falei. A parte de cima nós temos um litoral bastante recortado, nós iremos falar disso, porque é importante essas informações. Nós temos os vizinhos Piauí, Tocantins e Pará, e agora vamos à questão dos municípios extremos. Tá? Gente, ao norte, ou seja, nessa ponta lá de cima, nós temos o município de Carutapera. Carutapera é um município que faz fronteira com o Pará, né? É separado do Pará com o estado do Maranhão pelo rio Gurupi, certo? E o rio Gurupi separa o Maranhão do Pará, e nesse caso aqui separa a cidade de Carutapera, no Maranhão, e a cidade de Viseu, no Pará, certo? Vindo para cá, para o sul, nós temos a cidade de Alto Parnaíba. Gente, o nome Alto Parnaíba é porque a cidade é em cima de uma chapada, extremamente plana, região de produtora de soja. Nesse ponto, exatamente neste ponto aí, existe um rio chamado Rio Águas Quentes. É um rio pequeno, mas que ele junta com outros pequenos rios e dá início ao grande rio Parnaíba. Portanto, o termo Alto Parnaíba, porque é o local onde começa o rio Parnaíba. Certo? Indo para o leste, nós temos aqui, né, a cidade de Araioses, no Maranhão, fazendo fronteira com a cidade de Parnaíba. Essas duas cidades são separadas pelo rio Parnaíba. Né? O rio Parnaíba que começa aqui, tá? No Alto Parnaíba, faz todo o percurso aqui separando o Maranhão do Piauí, aproximadamente 1.600 quilômetros de rio, um rio extenso,
E lá onde ele encontra o mar, ele forma um delta, o famoso Delta do Parnaíba, né? O maior delta das Américas. E essas duas cidades são separadas pelo rio, certo? Essas duas cidades, Parnaíba e Araioses, fazem parte de um grande parque chamado Parque Nacional Delta do Parnaíba. É uma área, uma ecologia muito interessante, né? Frágil, inclusive, por conta dessa zona de transição de mar com o continente, tem uma mistura de praias de areia, tem uma mistura de mangue, então é sempre essas transições são sempre áreas muito frágeis, né? E por isso o governo criou lá no passado o Parque Nacional do Delta do Parnaíba. Então essas cidades, elas têm um atrativo turístico muito intenso, né? Tem uma pesca muito intensa, uma atividade pesqueira muito intensa. Então é bom lembrar, né? Araiós de um lado, Parnaíba do outro, certo? Vindo para o oeste, nós temos aqui, nessa pontinha aqui, a cidade de São Pedro da Água Branca, certo? O que tem de chamar de atenção? Aí existe, pelo formato que vocês veem lá no mapa, uma coisa que se assemelha ao bico de um papagaio, certo? Então, essa região é chamada de Bico do Papagaio. E é o ponto aonde o Rio Tocantins que nasce lá no Goiás, né? Sobe, né? Ou desce? Na verdade, desce, né? O rio desce. Passa por parte do Goiás, por todo o Tocantins, e ele se encontra no Maranhão, na cidade de Carolina, com o rio Manuel Alves Grande. Daqui a pouco eu mostro esse percurso para vocês verem. E aí esse rio desce, né? Exatamente nesse ponto aí onde está a setinha vermelha, o rio Tocantins se encontra, ou seja, há uma confluência aí com o rio Araguaia. O rio Araguaia separa o Goiás do Mato Grosso e separa o Tocantins do Pará. Também um rio bem extenso, né? Os dois rios, o Tocantins e o Araguaia, formam a maior bacia genuinamente brasileira, lembrando que a maior bacia é a amazônica, mas a amazônica é uma bacia internacional, enquanto que a Tocantins, Araguaia é a maior bacia genuinamente brasileira, certo? Então nós temos aí, nesse ponto aí, onde o Tocantins encontra com o Araguaia, aí é onde o Maranhão separa do Tocantins e separa do Pará. É uma tríplice fronteira, certo? Então aí nós temos os pontos extremos do Maranhão, certinho? Gente, aqui nós temos os limites do Maranhão, certo? E esses limites eles são importantes porque nos concursos frequentemente eles são cobrados, né? Sobretudo para quem vem de fora, é uma informação interessante, né? Tem colegas que vão fazer a prova aqui que são de fora, né? Então vamos ver, gente. Vamos começar pela transição, né? Nós temos aqui do lado leste, ou seja, na transição ou na fronteira Maranhão-Piauí, nós temos o Rio Parnaíba, certo? O Rio Parnaíba é o rio, como eu falei, tem aproximadamente 1.600 quilômetros e ele separa todo o Maranhão do Piauí, certo? Em todo o seu percurso, certinho? Aqui, do lado oeste, eu tenho o rio Gurupi. O rio Gurupi, ele é um rio maranhense, né? Na verdade é um rio federal, assim como o rio Parnaíba, esqueci de falar, e ele nasce numa serra chamada Serra do Gurupi, né? Essa serra ela tem uma parte no estado do Maranhão e uma parte no estado do Pará. E o rio Gurupi, ele nasce em território maranhense e deságua lá na cidade de Carutapera, formando uma foz do Gurupi. Então, esse é o percurso de aproximadamente 720 quilômetros, é um rio extenso também. Ele separa o Maranhão do Pará, certo? Bom, gente, nós temos aqui, vindo do estado do Goiás, como eu falei, do estado do Tocantins, nós temos o grande rio Tocantins. Gente, o rio Tocantins, ele dá nome ao estado do Tocantins, certo? E ele deságua lá na foz do Marajó, no estado do Pará, certo? Foz, lá na Baía do Marajó, não na foz, na Baía do Marajó. Bom, e aí nós temos um outro rio, falei que são 4, né? Esse ponto aqui, gente, ó, temos um rio chamado Rio Manuel Alves Grande. É um rio menor, nasce na cidade de Balsas, né? Separa o Maranhão
do Tocantins até na cidade de Carolina, onde ele encontra com o rio Tocantins. Então, são 4 rios que separam o Maranhão dos estados vizinhos, certo? Professor, mas é só água que divide o Maranhão? Não. Nós temos aqui, gente, ó, 2 formações devem ser lembradas. No sul do Maranhão, na divisa com o Tocantins, existe uma grande chapada, chamada Chapada das Mangabeiras, ou seja, uma região muito plana, muito alta, inclusive uma área de produção de soja muito intensa, né? Chamada de Chapada das Mangabeiras. Aqui, nesse trecho, observem que eu estou fazendo aqui, apontando, existe a Serra do Gurupi, que eu falei agora há pouco, que separa o Maranhão do Pará, certo? Ao norte, ó, em todo o litoral, o Maranhão faz fronteira com o Oceano Atlântico, certo? Portanto, o Maranhão tem fronteiras hídricas e apenas 2 porçõezinhas aí de fronteiras terrestres. Lembrando que todas as fronteiras aí são naturais, né? Não foi necessário fazer linha reta em nenhum, nós temos aí fronteiras naturais com os estados vizinhos, certo? Pois bem. Bom, essa aula encerra aqui. Logo mais eu envio ela para vocês. Esses slides vão estar disponíveis também. Quem tiver interesse, depois envia um e-mail, uma mensagem, eu envio tranquilamente. Vamos agora para a nossa aula 2, né?